Chegamos à terceira e última aula dessa semana das grandes empresas com pequenos investimentos. Estamos aqui mais uma vez no Instagram do Kelvin, no meu Instagram e no YouTube, para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Já sabem, né? Vamos seguir a mesma sistemática de sempre, né, Kelvin? Podem ir passando as perguntas, colocando as dúvidas, a gente vai trocando essa ideia, vai conversando com vocês. E hoje o tema é os 2 principais erros que os empreendedores cometem. O que você tem a falar disso, Calvizão? A primeira coisa que eu preciso falar é erre o mais rápido possível. E a gente você não sabe o quanto que foi bom para a gente descobrir esses erros, que os principais empreendedores cometeram. E agora é interessante, você pode pensar o seguinte, que esses erros levaram os caras ao fracasso? Pelo contrário. Foram erros que eles cometeram, erros importantes que eles cometeram, mas que fizeram com que geraram aprendizados para eles e levaram eles a outro nível. Então, assim, é importante. São erros importantíssimos que você precisa cometer e olha só, que você os cometa. Na verdade, não é que você precisa cometer, mas se for para cometer, cometa-os o mais rápido possível, tá? E aprenda com eles. Agora, não deixe de agir com medo de cometê-los. O mindset é esse. É exatamente isso, assim, às vezes a gente vai falar aqui desses 2 erros e as pessoas falam assim, tô errando, não sei fazer. Não, são erros que nós já cometemos. Errar faz parte do processo empreendedor. Empreendedorismo tem muito a ver com tentativa e erro, né? Às vezes a gente não sabe o resultado que a gente vai ter com aquela estratégia, mas a gente sabe que vai ter algum resultado. E esse resultado, seja positivo, seja negativo, serve para que os próximos resultados sejam ainda melhores. Exatamente. O grande erro também que eu acho das pessoas é considerar o resultado que não é o que ele queria como fracasso. Você considerar um resultado por si só, o resultado que você não queria como um fracasso, isso já é uma falha sua. Por quê? Porque é um mindset que, não vai te levar a lugar nenhum quando você pensa em fracasso. Não é isso. Pensa simplesmente em resultado e não era o resultado que você esperava. Quando você pensa assim, tipo assim, cara, eu não cheguei onde eu queria, beleza. Que rota que você tomou? A que distração você cedeu? Né? Que interferência você permitiu que surgisse, de alguma maneira ou de outra, para te tirar da rota e te levar para um outro caminho? Então, assim, não é um fracasso, é um resultado. Quando você leva em consideração que tudo, absolutamente tudo na nossa vida é só resultado, aí você vai ver, cara, é o resultado que eu queria? Não. Então, em algum momento, você tomou uma rota. Por quê? Ou uma rota errada, porque foi uma decisão que não era acertada, mas beleza, se você tivesse todos os dados naquele momento, você não teria errado, ou simplesmente porque você cedeu a interferências. A gente fala muito, o Thiago bate muito nessa tecla da nossa formulazinha, que é R igual a C menos I. Explica para o pessoal essa fórmula aí. Resultado é igual às suas competências, menos as interferências, a sua capacidade, suas competências, suas habilidades, menos as interferências. Então, o teu resultado, aquilo que você quer, ele está totalmente ligado tá totalmente ligado às competências que você desenvolve na sua vida, ou seja, você pega o teu potencial, começa a agir, começa a desenvolver habilidades, desenvolver competências, criar competências e vai diminuindo ao longo do tempo as interferências. São essas interferências, cara, que levam a gente para outros resultados. Por quê? Cara, você pode ter o potencial que for, você pode ter a habilidade que for, você pode criar todas as competências. Cara, você pode ser, vamos lá, vou usar um exemplo aqui, o Usain Bolt. O cara campeão mundial, campeão, que o cara tem todas as habilidades, ele fez tudo, Michael Phelps, beleza. Mas na hora da prova, se ele ceder a interferências, cara, o que vai adiantar? Gostei muito desse seu exemplo, porque sempre que você vê um vídeo, por exemplo, do Usain Bolt, assim que vai começar a largada ali, que vai ter aquela partida onde ele vai fazer aquela competição, ele se volta para o estádio normalmente e ele pede realmente silêncio. Ele está ali no momento de concentração dele, ele pede silêncio. Pedir silêncio é o quê? Ele está pedindo para que não haja nenhuma interferência. Por quê? Ele sabe que ele treinou, ele sabe que ele é um dos melhores do mundo, ele sabe que ele está preparado. Ou seja, ele levou as capacidades dele ao máximo que ele podia. É um dos caras mais capazes de correr do mundo em qualquer corrida que ele vai disputar. Mas ele sabe que nada disso é suficiente se naquele segundinho, numa prova tão rápida como é uma corrida de 100 metros, ele deixar uma interferência atrapalhar ele. Então, às vezes, um grito no estádio, alguma coisa, pode atrapalhar e acabar com o quê?
com o resultado dele. É por isso que eu acho essa fórmula que a gente usa muito no Método Fera fantástica, né? Lá na imersão Vida Fera que está chegando, vai ter lá quadrinho, camiseta, com essa fórmula, porque é a fórmula que a gente aplica no nosso dia a dia. Quando você quer ter mais resultados, você precisa elevar as suas capacidades e diminuir as suas interferências. E o empreendedor não é diferente. O empreendedor é um cara que quer ter resultados. Todo mundo abre um negócio querendo um resultado. Claro. Tem gente que abre pensando no dinheiro, tem gente que abre pensando no propósito, tem gente que abre pensando nos dois, como eu fui assim, você também com a gente aqui no Método Fera. E o que acontece é que quando você enxerga isso, você precisa entender, se eu não estou tendo resultado, é porque alguma dessas coisas está me faltando. Alguma dessas coisas está faltando. Olha só, vou continuar no exemplo do atletismo aqui, já que eu citei aí o Usain Bolt, e do esporte em geral, que eu também citei Michael Phelps, para depois falar desses dois erros crassos que geralmente eles cometem, tá? Muito bem. Pegar aqui o Usain Bolt e Michael Phelps. Cara, a gente já falou aqui que os caras têm uma habilidade, a competência. Eles criaram essas competências. Os caras simplesmente não são talentosos. Eles treinaram pra caramba, treinaram muito, criaram essa habilidade. Então, essa habilidade, essa capacidade que eles criaram, tem a ver com o quê? Com a inteligência esportiva deles. Sim. O cara pegou a vontade dele de crescer, de treinar, a disciplina, a motivação, e às vezes faltava motivação e ele falava, o quê? Foda-se a motivação, preciso de disciplina. Eu tenho um treino hoje, eu não estou bem, eu estou não sei o que, mas beleza, eu tenho uma prova, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. E por outro lado, as interferências que os caras precisavam o quê? Diminuir, que tem muito a ver com uma inteligência pessoal também. Então o cara pega essa inteligência pessoal dele e ele começa a trabalhar o quê? As interferências que podem ser tanto de âmbito interno quanto externo. Interno, cara, ansiedade, diversos outros tipos de emoções, compulsões que o cara pode ter por comida, crenças limitantes do tipo, cara, não vou conseguir, isso não é pra mim, não vai dar certo e tal. O cara precisa aprender a gerir isso. Então, não adianta o cara ter a inteligência atlética, a inteligência esportiva dele, sem, por outro lado, trabalhar a inteligência pessoal dele, que vai ajudar a diminuir as interferências. Por outro lado, adiantaria para Michael Phelps e para o Usain Bolt ser uns caras com uma inteligência pessoal super elevada, mas se eles não tivessem essa inteligência esportiva deles, de treinar, de se adaptar, de conhecer o corpo, de conhecer os limites e tal, cara, não ia. Então, essas são as duas inteligências que levaram esses caras a esse sucesso a que eles chegaram aí e, porra, campeões, medalhistas olímpicos e mundiais, assim, estão à frente, assim, cara, de vários outros atletas. E quando a gente fala disso, o que a gente percebe um pouco? Na prática, o que a gente vê são vários e vários exemplos que se repetem. Essa semana mesmo, na nossa mentoria, eu atendi um dos nossos clientes que ele é franqueado de uma das maiores franquias do Brasil. Uma franquia de sucesso, uma franquia super renomada. Só que o que acontece? Ele estava querendo sair da franquia. Uma franquia super lucrativa. A loja dele é uma das principais do país. Ele estava super satisfeito, ganhando muito dinheiro. O que acontece? Ele pegou uma loja pequena, uma loja ruim. Ele conseguiu crescer essa loja, ele desenvolveu as competências, as habilidades. Ele cresceu. Ele começou a ter resultado financeiro muito legal. Só que tinha uma coisa que não estava batendo bem. Sabe o que era? O franqueador, o dono da franquia, era um cara difícil de lidar. Ele é conhecido entre os franqueados como um cara que às vezes até xinga o franqueado, um cara que não consegue trabalhar em equipe, que não aceita novas ideias. Isso tem feito com que vários franqueados tenham feito o quê? Não quero mais trabalhar com esse cara. O cara tá ganhando dinheiro, mas ele quer sair do negócio. Por quê? Porque aquele cara, ele não está conseguindo lidar bem com essa interferência, que é a falta de trato do franqueador. Isso acontece, as pessoas falam, tá maluco, deve ser desculpinha, o cara é fresco e não sei o quê. Mas você já teve alguma experiência parecida. Você provavelmente já teve algum chefe, alguém que está numa posição hierárquica, às vezes superior, que não consegue tratar bem com os seus subordinados. Isso faz o quê? Com que você fique animado para produzir ou desanimado? Porra. Desanimadíssimo. Desanimado. Quando você fica desanimado para produzir, o que acontece com o resultado daquela empresa como um todo, daquele projeto que você está envolvido? Vai cair. Vai cair. Então, quando você tem uma interferência pessoal, quando alguém não está conseguindo lidar bem com essas coisas, isso faz com que o resultado de toda a equipe, de todo o processo, diminua. Então, muitas vezes você está numa empresa que eles botam uma meta e ninguém consegue alcançar. Só porque que ninguém consegue ter aquele resultado, que era o resultado almejado. Por quê? Ou não estão com o plano correto, não estão com as habilidades e as competências necessárias para alcançar aquele resultado que era o esperado, ou eles têm até o plano perfeito,
tá tudo alinhadinho, mas na hora de executar tem uma porrada de interferência que atrapalha com que a pessoa consiga alcançar aquele objetivo. Não tem erro. É sempre uma dessas duas coisas que te impedem de ter aquele resultado que você gerou expectativa. Por isso que esses são os dois principais erros que pessoas muito boas às vezes cometem e os levam ao resultado pífio e às vezes os fazem o quê? Se sentirem fracassados e o cara não tem mais nem ânimo para recomeçar. Todo mundo já ouviu aquela máxima que muito repetida hoje, que diz o seguinte, cara, tem muitos hoje no meio empreendedor, no meio corporativo, que eles são contratados pelo QI, mas acabam sendo demitidos pelo QE. Ou seja, o cara chega com um currículo, meu irmão, gigantesco, MBA, Harvard, 2 línguas, 3 línguas, uma habilidade técnica tremenda. Então o cara foi contratado por conta do QI dele, altíssimo, com o quociente de inteligência dele, cara, lá em cima. Beleza. Aí chega lá o cara, no início do trabalho, o cara não sabe ser líder, o cara não aceita ser liderado, o cara acha que qualquer coisa ele está sendo subserviente, não tem bons relacionamentos, não sabe fazer networking, não tem espírito de equipe, ele se acha o estrelinha, e aí ele quer brilhar sozinho no céu, ele não entende que uma equipe, na verdade, ela se forma quando há uma constelação. E constelação, cara, é o conjunto de várias estrelas. Todo mundo, cada um tem suas habilidades. Eu preciso juntar essas habilidades para esquecer esse negócio de estrelato e, cara, virar uma constelação. Eu lembro, Thiago, de um exemplo de um time de 2004, eu não me lembro agora se foi o Real Madrid ou se foi o Barcelona, que, cara, era um conjunto de estrelas. Era o Real Madrid, né? Meu, Ronaldinho, Zidane, cara, só craque, Beckham, cara, só nego bom. E o que acontece? Era Ronaldinho querendo ser melhor do que o Zidane, Zidane querendo ser melhor do que Ronaldinho e do que Beckham ao mesmo tempo. E, cara, era um time que custou 400 milhões de euros e foi fadado ao fracasso. De 2004 a 2006 não ganhou absolutamente nada. Por quê? Falta de inteligência pessoal. Havia uma inteligência empreendedora? Certamente havia. Técnico bom, conjunto bom, time bom, presidência boa, só que na hora não souberam o quê? Administrar a inteligência pessoal dos caras e levaram o quê? A um fracasso. Esse exemplo é fantástico, porque tem até um livro de um dos CEOs da Netflix que ele fala o seguinte: negócio tem que ser um time, negócio não é família. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, não, aqui a nossa empresa é uma família e tal. E isso é legal, esse espírito de família é muito bacana. Mas família, muitas vezes, você não pode chegar pro outro e falar as coisas do jeito que tem que ser. Porque senão gera uma série de consequências, enfim, então é cheio de dedos. E num time isso não acontece. Num time, às vezes, você tem que puxar a orelha, tem que falar, tem que chamar. E isso faz com que as pessoas possam trocar de time. Às vezes não é porque o cara não é bom naquele time que ele é um mau jogador. É exatamente isso que você está falando. Ele simplesmente não encaixou aquela peça ali. E isso está muito legal, porque a gente aqui no Fera, a gente está crescendo aqui, a gente cresceu a equipe justamente essa semana, né? 3 novos colaboradores vieram para trabalhar com a gente, para reforçar o nosso time. E aí o que acontece? Uma das perguntas clássicas, a primeira pergunta que a gente teve com eles na conversa foi o seguinte, cara, o que você achou do nosso negócio? Você está afim de trabalhar aqui? Você gosta do que a gente faz? Porque se o cara não se conecta com aquilo, ele pode ser o melhor cara do mundo, cara, para fazer qualquer tarefa que a gente der para ele. Mas se ele não gostar da gente como pessoa, também não vai rolar. Então você tem que contratar, você tem que montar um time com pessoas que pensam igual a você, que se curtem fazer o que você está fazendo. Cara, que sejam mais do que currículo, o que vale são as pessoas. São as pessoas. Eu quero gente legal trabalhando comigo, né? Não tem essa ideia de, cara, o cara tem que ser foda-se o currículo, na verdade. Às vezes, foda-se. Eu quero fazer uma observação aqui. Há 2 comentários da Magra na Posse, você já deve ter visto aí. O primeiro delas foi quando eu falei o seguinte, cara, às vezes, foda-se disciplina, ou foda-se motivação, na verdade. O que você precisa é de disciplina. E ela falou muito bem aqui, ó, disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não está com vontade de fazer, sabe? E isso tem a ver com a sua inteligência pessoal. É inteligência pessoal total, você administrar o que está rolando aqui dentro e você saber que você tem resultados a entregar, sabe? E ela também fez um outro comentário aqui muito sensato, dizendo que ó, aquela famosa diferença entre líder e chefe. Líder eleva toda a equipe. Se tem um cara de que eu gosto muito de ouvir os TED Talks, tem YouTube e TED Talks dele muito famoso, podcast,
é do... Eu sempre esqueço o nome dele. Simon Sinek. E ele tem umas lições assim sensacionais sobre liderança, e inclusive eu sugiro que vocês assistam, porque tem lições ali fantásticas sobre liderança. É isso aí. E é muito importante quando a gente olha isso para o empreendedor brasileiro, trazendo mais para a realidade, principalmente do pequeno empresário. Muitas vezes o pequeno empresário começa um negócio ali, cara, para garantir o seu sustento. Muitas vezes a gente tem o empreendedorismo por necessidade no Brasil. Seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade de troca de carreira, de buscar um sonho. E muitas vezes o empreendedor não busca desenvolver essas habilidades. Ele não consegue entender essa fórmula do R igual a C menos I. Ele quer um resultado, mas ele não entende que para alcançar o resultado que ele precisa, ter um plano, ter um método, ter um passo a passo que ele precisa seguir. E 2, evitar, diminuir, mitigar essas interferências que atrapalham com que ele coloque esse plano em ação. É muito parecido com fazer dieta. Quando você quer emagrecer, quando você quer ter um corpo mais saudável, todo mundo sabe o que tem que fazer. A pergunta que fica muitas vezes é: por que eu não faço o que eu deveria fazer? Quando você acorda, bota um despertador, aí bota um soneca. Cara, racionalmente, você sabe que você precisaria levantar. Afinal, foi aquela hora que você botou o despertador. Mas o que acontece? O teu racional, ele é muito mais fraco do que o teu subconsciente. O subconsciente, tá aqui o nosso hipnoterapeuta para conseguir destravar essas coisas e fazer com que o nosso subconsciente trabalhe a nosso favor. O subconsciente, ele faz o quê? Ele apaga a tua força de vontade. A tua força de vontade, ela é limitada. Você tem a força de vontade de um dia, de outro dia, de outro dia, de outro dia. Mas depois, quando você vai gastando a sua força de vontade, o que acontece? Tem que ir entrando a disciplina, tem que ir entrando os novos hábitos. Porque se isso não acontece, sempre as suas interferências vão impedir que você tenha bons resultados. Não tem como ser diferente. Cara, não tem. Olha só, força de vontade, ela é extremamente consciente. Extremamente consciente. O que eu quero dizer com isso? No modelo da mente que eu explico, Thiago, quando eu vou fazer alguma palestra sobre hipnoterapia, para a pessoa entender que, para ela entender como a hipnose funciona, a gente precisa também entender como a nossa mente funciona. E existe um modelo da mente, aqui eu repito, modelo, ou seja, isso são teorias, do jeito que tem uma teoria sobre o Big Bang, que surgiu o universo, a gente não tem dados suficientes para provar, existe também um modelo da mente. Dentro desse modelo da mente, de como a mente funciona, é dito que a nossa mente consciente, ela tem algumas programações, que ela é extremamente racional, analítica, e tem outras características também que estariam na mente consciente, que é justamente a força de vontade. Então, nossa força de vontade, ela é extremamente consciente. O teu exemplo se encaixa exatamente no modelo da mente. Por quê? Porque a minha mente consciente, ela é analítica e racional. Eu olho, decido, penso, vejo todas as razões, pondero, vejo o que é o melhor para mim, preciso, e tomo aquela decisão e arrumo a justificativa para mim. Aí eu falo, começo o quê? A minha dieta. Começo o quê? Aí fazer o meu exercício físico, aí estudar para concurso, tá aí ó, a nossa Magra Ana Pós, que é uma especialista em preparar a gente para concurso também, se liguem nela. Enfim, uma porrada de coisa, eu me preparo, eu compro material, faço tudo. Aí na hora de começar, eu começo o primeiro, segundo, terceiro dia, e a minha força de vontade, que é igual uma bateriazinha, ela vai fazendo assim, ó. E aí, se eu não tiver uma programação lá no meu subconsciente, mudando toda a minha inteligência aqui dentro, não vai adiantar. Porque logo, logo acabou a força de vontade, já era. E inteligência é leitura para dentro. Eu preciso entender o que está rolando aqui dentro. Inte, para o interior de. Ligência, de legere, de leitura. Então, inteligência é isso. Inteligência não é você falar tantos idiomas, inteligência não é você ter MBA não sei aonde, não é. É você saber fazer a leitura do que está aqui dentro, do que você está jogando para fora. Isso é inteligência. Por isso que o empreendedor que não tenha uma inteligência pessoal, que ele não entende o que está rolando aqui dentro, o que ele está soltando daqui, o que ele está espalhando, não vai funcionar. O fracasso para você tem data. Tem data. Só esperar chegar. Por isso que você tem que trabalhar isso, que a gente vai trabalhar bastante no método FERA. Esse é um dos diferenciais do método FERA, né? A gente entende que o empresário, para ter resultados, ele precisa, sim, evoluir as suas competências racionais, enfim, aprender o método, as coisas que estão ao redor dele. Mas uma coisa é certa. O nosso subconsciente
guia muito mais as nossas ações até do que o consciente. Então, o que acontece? Se você não aprende a lidar com a sua mente, se você não consegue fazer com que ela trabalhe a seu favor, você não vai conseguir evoluir. É por isso que o Kelvin traz toda essa parte de hipnose empreendedora para fazer com que você consiga terminar as coisas que você começou. Quantas vezes na sua vida você começou alguma coisa e desistiu no meio do caminho, terminou? Cara, você quer desistir? Ah, não teve o resultado que eu esperava. Você já quer largar. Você já começa a fazer mal feito, já começa a fazer de qualquer jeito, em várias e várias esferas da sua vida. Cara, não teve o resultado que eu esperava, eu vou continuar fazendo. Pelo menos eu vou aprender, vou fazer alguma coisa dali, vou ter que tirar uma lição daquilo. Beleza, aprendi, na próxima vez a gente faz diferente. Mas nessa vez que eu comecei, eu tenho que ir até o final. Mas a sua mente vai querer te bloquear no meio do caminho. Ela vai querer criar uma interferência. Ah, não tá dando muito certo mesmo, vamos largar, vamos parar por aqui, não faz isso não. Ah, você já não foi pra academia essa semana, não vai mais. A tua mente está sempre fazendo o quê? Te interferindo nesse processo. E contando uma historinha para você. Contando uma historinha. Quando a gente uniu essas duas coisas no Método Fera, a gente viu várias e várias pessoas se transformarem. Quem estiver lá no Método Fera com a gente no evento presencial, dia 15 e 16 de fevereiro, vai ver no palco pessoas que aplicaram o Método Fera, né, nesses poucos 6 meses de existência e já tiveram resultados que elas sequer sonhavam. São pessoas que, cara, começaram a ter resultados não só financeiros, mas de desenvolvimento pessoal que elas nem imaginavam. E esse é um dos pilares do Fera, esse equilíbrio. A empresa é do tamanho do empreendedor. Tem empresa que não cresce porque o empreendedor não se desenvolve. Não adianta você querer crescer os resultados do seu negócio se o empreendedor como pessoa não cresce. Não cresce. E não é à toa que a gente deixou esse tema para essa terceira aula. Porque na primeira aula, qual é o resultado que a gente quer nessa semana aqui? O resultado esperado é o quê? Criar grandes negócios com pequenos investimentos. Então, na primeira aula dessa semana, o que a gente fez? A gente conversou com você sobre posicionamento. Esse é um tema chave para que você consiga dar o start em qualquer negócio. Seja um negócio novo, seja na melhora de um negócio que não está andando bem. Quando eu entendi isso, comecei a me posicionar, adianta só me posicionar? Não. Eu preciso ter um método para atrair clientes. Então, eu começo a fazer o quê? Começo a aplicar cada uma daquelas etapas que a gente falou na aula 2 dessa semana. Fisgar, engajar, relacionar e depois apresentar uma oferta. Quando eu faço isso, no final das contas, dentro dessa fórmula do R igual a C menos I, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando as minhas capacidades. Então, nas 2 primeiras aulas, a gente trabalhou muito com você fazendo o quê? Aumente as suas capacidades de fazer o quê? De se posicionar. Aumente a sua capacidade de atrair o cliente e fazer a venda para ele no momento certo. Não venda no impulso, não venda no desespero, não fique enchendo o saco do cliente, não é isso que vai funcionar. Marketing, vocês anotaram essa frase na aula passada. Marketing não é para vender, marketing é para fazer o seu cliente querer comprar. Nessas 2 aulas, então, a gente desenvolveu algumas habilidades, desenvolveu algumas competências, algumas capacidades para que você conseguisse ter o resultado que a gente quer nessa semana. Quer que você consiga. Cara, quanto que eu preciso investir para me posicionar bem? 0. Quanto que eu preciso investir para fazer todos os passo a passo do Método Fera? 0. Se você quiser botar dinheiro, você vai acelerar o resultado. Mas você não precisa de nada para começar. Note que nessa forma, resultado igual a capacidade menos interferência, não tem conta nenhuma financeira. Não tem dinheiro ali. O teu resultado vai ser mais devagar, claro, quando você tem menos recursos. Mas quanto mais recursos você bota, mais esse resultado fica aparente. É a mesma coisa na academia. Personal trainer. Você pode malhar sozinho e ter um bom resultado? Posso. Claro que posso. Agora, por que normalmente as pessoas contratam um personal trainer, vão no nutricionista e fazem todo um aparato ao redor delas? Por quê? Isso custa dinheiro? Custa. Quando ela pode investir nesse aparato ao redor dela, qual é a tendência? Que ela alcance aquele resultado mais rápido. Você pode alcançar bons resultados só com esses treinamentos gratuitos que a gente oferece aqui. Temos conteúdos no Telegram, temos lives, temos canal no YouTube, temos o Spotify, o FeraCast, você pode ouvir lá. Com todo o conteúdo gratuito que a gente oferece, você já consegue gerar bons resultados. Agora, qual é a diferença de quem vai lá pra gente no Método Fera presencial, tá com a gente nos cursos, faz o curso online? É que essa pessoa acelera a velocidade. Simplesmente por quê? Porque ela foca energia naquilo, ela acessa o método na sequência e assim ela consegue colocar em prática mais rápido. É só um acelerador. É isso que funciona na tua vida. E é por isso que nessa terceira aula hoje, a gente está falando tanto sobre essas interferências. Porque não adianta eu falar para você se posicionar, não adianta eu falar para você seguir o passo a passo do Método Fera e depois você faz o quê? Tenho medo de me posicionar. Ou eu não vou aplicar o Método Fera dessa forma, vou dar um jeitinho aqui, não vou seguir o método. Já viu gente assim, Calvin? Mano, demais, demais. E uma das piores coisas que você pode fazer, cara, é assim que você tem acesso a um método, você querer mudá-lo.
você colocar variáveis que não estão lá, você querer mudar a fórmula. Cara, não tem problema nenhum você mudar, desde que você pelo menos teste, veja daquele jeito certinho, faça bonitinho. É igual assim, ó, você não sabe fazer um bolo, você quer aprender um bolo, aí você vai lá na sua avó, ou na tua sogra, sei lá, qualquer lugar, ou você pega na internet, e você vai lá e tem uma receita bonitinha. A primeira vez que você vai fazer a receita, o que você faz? Você muda a quantidade de leite, você muda às vezes a ordem de alguma coisa, do tipo, por exemplo, eu não sou um grande cozinheiro no tocante a bolo, por exemplo, mas eu sei muito bem que se eu fizer um bolo, existe inclusive a ordem que eu vou colocar o fermento. Você não pode colocar o fermento, ainda que você respeite as quantidades, tem um momento certo de você colocar o fermento. E também, se você colocar a mais, aí aqui é até bíblico, né? Um fermento a mais leveda toda a massa. Então, às vezes, até o momento certo, e olha só, a gente tem uma experiência com uma cliente, claro, e a gente está monitorando ela, e ela deu um passinho errado num processo que ela está lançando. E aí a gente falou, cara, beleza, vamos tentar salvar o teu processo, mas olha só, você esqueceu o principal, que era seguir o método. Segue o método, faz do jeito que a gente falou que vai dar certo. Aí ela deu uma escorregadinha, mas beleza, a gente está lá monitorando e falou, não, agora vamos torcer, mas você, na primeira vez que você foi fazer, você já deu uma deslizada. Agora, olha só, olha a pergunta aqui. Tiago, nós dois que estamos aí idealizando e cada vez melhorando o método Fera, nós temos interferências também? Fala aí. Claro, claro, claro. Tem uma coisa que me irrita muito, é aqueles papos assim que vamos eliminar as interferências, vamos acabar com isso. Não é assim que funciona. O que a gente faz é sempre controlar, diminuir. Mas, cara, nem todo dia é o dia perfeito na sua vida. Acontece dias que você vai ter interferências e tá tudo bem. Você só tem que saber o quê? Identificar essas interferências e, mais do que isso, saber como mitigá-las, aprender a lidar com elas. As interferências fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. O que a gente faz no Método Fera é te dar as ferramentas para que você consiga lidar com essas interferências da melhor maneira correta. Por quê? Cara, botar um prego numa parede é fácil ou é difícil? Pô, cara, depende da ferramenta que você está usando. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo, por exemplo, um martelo, se você não sabe usar o martelo para martelar o prego. Se você tem um martelo e um prego, provavelmente você vai botar ali aquele prego com muita facilidade. Agora, se eu te dou, em vez de um martelo, eu te dou como ferramenta, sei lá... Uma chave Phillips. Uma chave Phillips para pregar um martelo. Ou então aquela buchinha de cozinha mesmo, é molinha. Cara, para botar esse prego aí. Você já mostrou o que vai rolar. Eu tenho certeza que você já passou isso na tua vida, não é verdade? Já. Acontece alguma coisa na sua casa, aí você fala, eu vou arrumar isso aqui. Aí o que acontece? Você precisa de uma chave de fenda estrela. Todo mundo já passou por essa. Aí você procura na tua casa, você não tem a ferramenta correta, que é a chave de fenda estrela. O que você vai? Vai na cozinha e pega a porcaria de uma faca para tentar tirar aquele negócio. O que acontece na maioria das vezes? A faca estraga a faca, e eu já estraguei. O negócio do parafuso estraga, ele vai corroendo. Se brincar, você se corta. Ou seja, desenroscar um parafuso é fácil? Sim, é fácil. Se você tiver a ferramenta correta. Exatamente. É este o ponto. Não existe ferramenta boa ou ruim. Existe ferramenta adequada para aquela função que você está querendo exercer. O Método Fera é uma ferramenta para quem quer evoluir um novo negócio com sucesso. A gente te dá todo o passo a passo, todo o caminho para que você, com a melhor ferramenta possível, use o que você precisa fazer no seu dia a dia para ter mais resultados. Exatamente. Agora, quando você vai lá e mexe no método, vou fazer do meu jeito. É isso que as pessoas normalmente tentam fazer. O que ela está fazendo? Ela está pegando uma boa ferramenta e está usando da maneira adequada. Se você usar qualquer ferramenta, por melhor que seja, para uma função que ela não foi desenhada, ela não vai funcionar bem, na maioria dos casos. Então, o que eu quero que você perceba é que você precisa, todos nós, qualquer um aqui que está assistindo essa live, que vai assistir as gravações depois, você tem as suas próprias ferramentas. Eu tenho algumas ferramentas, o Kelvin tem outras, e a gente vai trabalhando essas ferramentas e a gente vai trocando de ferramentas. É isso que faz a gente evoluir.
Eu trago para o método Fera uma parte muito de inteligência de negócios, de como executar. Eu sou o cara da ação, eu sou o cara da estratégia. Eu penso na estratégia, começo a executar e começo a fazer com que ela aconteça e eu te dou esse passo a passo, esse plano mastigadinho. Mas você só vai conseguir colocar isso em prática se você acessar as ferramentas do Kelvin, as ferramentas que ele traz, que são as ferramentas que fazem você acreditar que você é capaz. Exatamente. Porque às vezes você chega e fala, cara, eu não sou capaz de trocar uma lâmpada. Não é verdade? É. Às vezes você não tem essa habilidade. Mas se gerar necessidade, o que vai acontecer? Você vai buscar as ferramentas adequadas, você vai aprender sobre aquilo e aí você vai conseguir fazer aquela tarefa. Quantas vezes você não aprendeu, como o Kelvin disse aqui, às vezes uma receita que você não sabia fazer, você foi lá e aprendeu. Quando você quer trocar alguma coisa na sua casa, não sabe onde pesquisar, vai lá, bota no Google, aprende alguma coisa, vai lá e faz. Todos os dias você tem a oportunidade de evoluir novas habilidades. Novas habilidades é acessar uma nova caixa de ferramentas. Mas nenhuma ferramenta funciona se você não usar da maneira adequada. Adequadamente, tá? Não adianta. Galera, vocês aqui estão gostando? Vão dando coração aí, vão dando like, até porque, cara, isso é um sinal de que vocês estão... É um feedback que vocês estão nos dando e a gente vai saber se o conteúdo está sendo agradável ou não. E mais, também, quando vocês fazem isso, o próprio Instagram entende e começa a distribuir isso para mais pessoas. Então, vai chegar numa pessoa que você que está precisando ouvir isso aqui também, tá? Quero dar um oi aqui para Sheila, que mandou um oi, falou que sempre gosta das nossas dicas, dos nossos conselhos. Para Sheila, para outras pessoas aqui, não dá para acompanhar todo mundo, tá? E, cara, se liga muito, muito, muito. Eu vi um outro comentário aqui sobre paciência, que é muito importante. Que às vezes, cara, se você não tiver paciência, você vai ferrar o teu negócio todo. E é a paciência que vai te ajudar mesmo a você botar toda essa metodologia em prática. Lá no Método Fera, a gente traz ferramentas tanto para te ajudar no desenvolvimento, na criação de novas habilidades e competências, ou seja, a gente inclusive vai levar ferramentas para vocês aumentarem a tua inteligência empreendedora. Tem tudo isso, você vai entender às vezes o que está faltando de inteligência empreendedora no teu negócio, na tua vida. Do tipo, cara, mensurar o que está errado, se é a parte de gestão, se é a parte de marketing, se é a parte de posicionamento, e a gente vai te ensinar do tipo, onde buscar isso, como buscar isso e como criar esse tipo de inteligência. O Thiago vai levar isso para você, tá? E a gente também vai te ensinar, na parte de inteligência pessoal, a diminuir as interferências e a filtrar tudo aquilo que está prejudicando você a criar as novas habilidades. Cara, se liga. Você pode ter o melhor mapa, a melhor estratégia empreendedora. A melhor, aquela que vai te levar para onde você quer. Se você não trabalhar a tua inteligência pessoal, não vai rolar. Por outro lado, digamos que você tem um mindset super avançado, que eu gosto de chamar de mindset progressivo, mentalidade de crescimento. Você pode ter isso, beleza. Você vai chegar no teu resultado sem um mapa empreendedor? Vai. Só que há um custo financeiro, emocional, físico, mental muito grande. Você vai chegar lá. Meu irmão, você vai bater cabeça como a gente bateu. Eu considero que a gente tinha inteligência pessoal suficiente, só que a gente não tinha a mentalidade empreendedora. Meu irmão, foi curso atrás de curso. Foram 3 anos pagando os melhores cursos, viajando para fora, viajando para dentro do Brasil, pagando diária, pagando passagem, pagando curso caro, fazendo curso que não nos levou a lugar nenhum, cursos às vezes de 3 dias para você tirar uma informação só, sabe? Então assim, batemos cabeça. Mas agora a gente está tendo resultado. E agora a gente tem um caminho dentre vários para você, para levar para ti, para que você poupe tempo, esforço e também finanças, tá? Mas principalmente para que você poupe o seu tempo, porque o tempo é o teu principal ativo. A gente tem ferramentas para te ajudar a errar menos. Não é que você não vai errar, pelo contrário, o erro é importante. Você vai errar e a gente continua errando, mas você vai ter uma mentalidade que vai te ajudar a errar menos e mais. A gente vai mostrar muitos erros básicos e aí você já vai aprender, cara, esse erro aqui eu não vou cometer. E aí é por isso que eu quero que você anote aí, na sua mente, R igual a C menos I. Resultados igual às suas capacidades menos as suas interferências. Ao longo dessas 3 aulas da semana das grandes empresas com pequenos investimentos, a gente trabalhou algumas capacidades que você precisa evoluir e estamos te mostrando hoje interferências que você precisa mitigar. E existem 2 tipos de interferências. Que tipos são esses, Kelvin? Interferências internas. Vou dar um exemplo de uma interferência interna. Cara, crenças limitantes, ansiedade, por exemplo.
Legal? Muito Às vezes, ansioso. aquela crença de que você não é capaz, ou de que você não merece ter aquele resultado. Então, às vezes, a pessoa fala, cara, às vezes você vai fazer um orçamento, né? Isso acontece muito, as pessoas têm dificuldade de precificar o próprio produto no empreendedorismo. E é normal, tá tudo bem, eu também já passei por isso. Aí, o que acontece? Muitas vezes você faz assim, por exemplo, uma vez que eu fui, a primeira vez que eu era chamado para dar palestra fora, enfim, e aí você, pô, quanto é que eu vou cobrar por uma palestra? Não sei, cara, porque você vai se comparar com quem você não tem com quem se comparar. Só que às vezes o que acontece? Você não acha, por mais que você tenha investido em você, por mais que você tenha desenvolvido, você dedique seu tempo, sua energia, você fala, caramba, será que eu posso cobrar tantos mil? A pessoa às vezes não acha que ela merece isso. Isso é uma interferência interna. Como é que você resolve isso? De uma maneira simples. Faz o seguinte, coloca um preço que você acha razoável. Pô, o cara aceitou 3 mil, agora o seu novo preço é esse. Agora, sempre que te falarem com você para te contratar uma palestra, esse é o seu preço. Depois, alguém chegou para falar de 3, fez algumas palestras de 3 mil, agora você começa a botar 5 mil, 7 mil e vai aumentando. Assim você vai crescendo o seu preço. É exatamente isso que a gente fez no Método Fera. No Método Fera a gente sabe que é bom para ganhar, mas a gente sabe que ele vale mais de R$1.000 com tranquilidade. Mas na imersão presencial, como a gente está começando, o Método Fera tem só 6 meses. Sabe o que a gente fez? Cara, vamos começar devagarzinho? Vamos fazer o seguinte, vamos testar? A primeira imersão, R$197. R$197. A segunda imersão foi em outubro do ano passado, R$297. Essa imersão que está agora, R$397. A próxima imersão, depois dessa de fevereiro, vai ser R$497. Aí as pessoas olham e falam assim, mas aumentar o preço, Thiago, vai fazer com que eu diminua meu número de clientes. Olha só, a primeira imersão a gente teve 60 pessoas. Na segunda imersão, mais de 100. E nessa terceira imersão é para 200 pessoas. Ou seja, mesmo aumentando o preço, a gente consegue aumentar o número de participantes. Por quê? Porque a gente é mágico? Não, porque a gente segue o método. Coloca o valor, vai fazendo novos padrões e mais do que isso, vai gerando resultado para as pessoas. A sua vida é medida por resultados. Quando você conhece alguém, você pergunta normalmente de onde ela é, o que ela faz, e no final das contas, com outras palavras, você pergunta que resultados você tem na vida. É isso que você pergunta. Bom, você trabalha, você é advogado, mas você trabalha onde então? Ah, não, você trabalha na empresa X. Se ele trabalha na empresa alta, o que quer dizer? Ele deve ser bom. Aliás, ele teve o resultado de conseguir trabalhar naquela empresa. A gente mede os outros, a gente mede a nossa própria qualidade de vida pelos nossos resultados. Por exemplo, quando eu falo que eu já viajei, que esse ano eu vou viajar meu 30º país, estou viajando 30 países, as pessoas falam, caramba, esse cara deve ser bom em tudo. Porque se ele viaja tanto, se ele tem recursos para viajar, é porque ele tem sucesso em alguma área e isso faz com que ele cresça. E está certo essa associação. Muitas vezes, quando você vê alguém que está bem fisicamente, né? Tipo o Kelvizão aqui, nosso atleta, bonitão, marombado aí. O que acontece? Não, pô, só cuida da saúde. Quando você vê um cara bem fisicamente, qual é a sensação que você tem? Pô, às vezes eu olho, pô, o Thiago parece que trabalha demais, o cara não deve ter vida. Aí você vê que os caras, pô, não, mas os caras estão com um corpo normal, eles conseguem se divertir, eu vejo foto deles também com os amigos, enfim, então eles têm um equilíbrio, eles têm resultado. E isso encanta as pessoas, porque as pessoas olham para os seus resultados. Os resultados falam mais do que qualquer palavra. Não adianta eu chegar aqui e falar para você um monte de coisa que a gente não faz. É por isso que ao longo dessa live, a gente já colocou para você vários e vários exemplos envolvendo nós mesmos. Porque os seus resultados é a soma das suas capacidades menos as suas interferências. E tem um detalhe aqui que eu gosto muito de falar sobre resultados, competências e interferências. Tem muita pessoa que peca pelo seguinte, ela acha que o resultado dela depende de, primeiro, ela criar competências para depois ela se sentir confiante. Cara, não vai por esse modo, não vai. Por exemplo, o exemplo do Thiago aqui sobre palestrante, sobre como cobrar, sobre quanto cobrar, isso tem muito a ver. Às vezes a pessoa acha o seguinte, cara, primeiro eu preciso investir só nas minhas capacidades, eu preciso criar competências para eu acreditar em mim, para eu ter convicção sobre o que eu posso. Cara, é a ordem inversa. Você primeiro cria convicção de que pode, para depois, sim, você vai se sentir competente. Essa é a lógica da inteligência pessoal. Você primeiro precisa ser. Quando você começa a ser, a se sentir, a estar convicto de que você consegue, você vai simplesmente você começa a ter comportamentos que endossam essa sua crença, essa sua convicção, essa convicção sua de que você pode. E aí, os resultados vão acontecendo com uma facilidade incrível. Por quê? Porque você já tem essa crença.
E aí, cara, se você começa a crer, cara, que eu posso, que eu sou por exemplo, eu gostei desse exemplo do palestrante. Cara, eu posso, eu tenho habilidade, eu consigo, e eu vou cobrar isso. Cara, isso é perfeito. Agora, se você ficar pensando assim do tipo, não, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um curso para aí eu me sentir competente, não. Tenha a convicção de que você tenha a convicção de que você é um empreendedor. Mude a sua mentalidade, mude a sua crença, mude as suas convicções e vá mexendo nas suas estratégias e vá criando as habilidades. Você vai ver, quando você começa a acreditar que você pode, as suas ações, o seu comportamento muda. E aí os resultados começam a ser coerentes com a tua crença. Eu vejo muito empreendedor, a gente atende vários e vários no Método Fera, várias pessoas chegam para mim, às vezes conversando até na rua, falam, nossa, Thiago, você é um sucesso, eu não tenho sangue empreendedor, eu não sei como atrair clientes, eu não sei usar o marketing digital, os clientes não voltam na minha loja, eu não sei vender, eu não sei isso, você tem uma série de crenças internas, de interferências internas que acabam atrapalhando o seu resultado. E isso é uma das coisas que a gente trabalha muito no Método Fera, tanto é que a gente sempre fala, você é fera, você que está assistindo a gente, você é fera. Se você não acredita em você, saiba que eu acredito. Porque, cara, quando você começar a acreditar em você, o teu resultado vai mudar. Eu já vi isso acontecer aqui, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram dezenas, centenas de vezes. Várias pessoas que chegaram no Método Fera com um bom produto, com um bom negócio, não estavam tendo o resultado que queriam, achando que o problema estava no negócio e o problema estava nela mesma. Ela estava deixando essas interferências internas serem muito grandes. Mas é claro que não existem só as interferências internas. Existem também as interferências externas. Beleza. As interferências externas também atrapalham e muito os empresários. Dá um exemplo aí de interferência externa. Cara, interferência externa. Rede social. Pronto, rede social. Essa é a mais básica, essa é a que mais consome o teu tempo, essa a não ser que você trabalhe com ela e você esteja ali. Agora, parar a tua vida para ficar mexendo com besteiras em redes sociais, para ser espectador da vida alheia, para ser espectador do sucesso alheio, para ser espectador da bolsa, do prato, da viagem, que um monte de gente está fazendo e já gozando do sucesso dela, e você está perdendo o teu tempo. Cara, esse é um erro básico que você não pode cometer, essa interferência externa. Essa é uma das centenas de milhares, sabe? Então, essa você tem que administrar. E no Método Fera, cara, a gente precisa falar, você vai ter ferramentas para você desenvolver essa sua habilidade também, e você se blindar contra essas interferências externas. E é isso que vai te ajudar a acelerar também o teu resultado. Então, de uma maneira bem simples, para você entender essa questão do resultado, capacidade, interferência. Eu sempre uso o exemplo da dieta, porque para mim ele é fantástico. Se eu quero melhorar meu corpo, eu quero esse resultado, qual é uma competência que eu preciso desenvolver? A capacidade de ir para a academia, a capacidade de me alimentar melhor. Eu tenho que levantar essas capacidades. Mas muitas vezes eu não consigo fazer isso, porque tem algumas interferências que me atrapalham. Então, por exemplo, aquela interferência que quando a pessoa chega no nutricionista, ela fala assim, não, eu odeio salada, eu não como salada, eu não como peixe, eu não como batata doce, eu não como frango, eu só como coisa gordurosa. Isso é uma interferência o quê? Interna. Ela já associou que ela, né, não é por uma questão de saúde ou de alergia nem nada, é só porque ela fala assim, não, eu defini que pra mim eu não gosto. E assim, o simples fato de você não gostar, quando você alimenta que você não gosta, é que você não gosta mesmo. Isso é uma interferência. Você já tá mandando essa mensagem pra você. Essa é uma interferência interna. E tem a interferência externa, que é aquela pessoa que às vezes se esforça o dia inteiro para se alimentar bem. Mas quando chega em casa, tá todo mundo comendo mal. Tem uma pizza zona em casa, tá todo mundo lá. Essa pessoa, ela consegue ter o resultado de emagrecer sozinha? Sim. Mas é muito mais difícil do que se o ambiente no qual ela está inserida favorecesse esse resultado. Ou seja, aquele ambiente é uma interferência para ela. Por exemplo, se você quer ser mais produtivo, se você quer ter mais foco, se você quer ter melhores resultados no seu dia a dia, qual é o resultado que você quer? Ter mais foco. Qual é a competência que você precisa desenvolver? Sua capacidade de atenção, técnicas e ferramentas para que você tenha mais foco. Pode usar, por exemplo, a técnica Pomodoro, né? Que é bem legal, depois você pesquisa no Google se você não conhece. Você pode baixar um aplicativo, pode botar música clássica, né? Você já ouviu falar disso, vou colocar ali. Então, eu estou fazendo o quê? Estou usando uma ferramenta para aumentar a minha capacidade de foco. Mas, às vezes, o que acontece? Eu não tenho muita interferência, como o Caio falou, às vezes é rede social, aquele bonequinho do WhatsApp, então você está lá, bota o fonezão de ouvido, tá lá trabalhando, mas deixa o celular ali do lado tocando toda hora. Um lembretezinho. Isso é o que na sua vida?
uma interferência. Isso vai diminuir o quê? O teu resultado, que era querer ter mais foco. O que eu quero que você perceba é que essa fórmula, lógico, a gente está falando aqui de uma maneira empreendedora, mas ela serve para qualquer coisa na sua vida. Quando você entende o R menos é igual a C menos I, você pode começar a sorrir, porque os seus resultados em todas as áreas da sua vida vão evoluir. E a propósito, fera tem a ver com o quê? Com uma vida fera. Então, por isso que essa fórmula, embora a gente venha para o particular, que é o empreendedor, ela se aplica no teu geral. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma vida fera, da construção de uma vida fera. E olha só, um dos pilares da vida fera é relacionamentos. Relacionamentos no sentido amplo, networking, né? Poder das conexões, contágio social. E claro que isso envolve também o teu relacionamento íntimo, às vezes. Porque às vezes, cara, a tua comunhão com o teu esposo, com a tua esposa, que pode te ajudar muito também na característica empreendedora. Agora se liga, o Thiago comentou aqui também, às vezes, de você não se sentir capaz, de você próprio não sentir um fera. A gente tem ferramentas para você entender que você é fera. Agora se liga, se você estiver num ambiente, ou seja, relacionamentos, networking, amizades, que elas próprias não acreditam em você, isso também tem uma influência muito grande no teu potencial. Por quê? Porque você acaba o quê? Absorvendo aquilo. E ó, vou te falar, pelo menos a minha posição, isso não é místico, isso não é quântico, isso não é esotérico, isso não é nada. Isso simplesmente tem pesquisa sobre isso, depois vocês pesquisem aí também, dá uma googada sobre efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião tem muito a ver com isso. Do tipo assim, as pessoas, elas começam a se sentir mais inteligentes, mais capacitadas, os resultados delas melhoram com base em crenças de terceiros nelas. Ou seja, foi feita uma pesquisa com determinados alunos e esses alunos, sem saber, foram caracterizados, foram rotulados por um grupo de inteligentes, com QI altíssimo, um outro grupo mediano e um grupo baixo. Os alunos não sabiam de nada, eles estavam todos misturados. E essa informação foi dada ao professor. O professor é que acreditou, falou assim, ó, foi falado para o professor. Ó, tá vendo aquele grupo ali de alunos? Esses alunos são de QI altíssimo, mas eles não eram. Tá vendo aquele outro grupo? É mediano. E tá vendo aquele outro grupo? QI baixo. Então, os próprios professores deram mais atenção naqueles alunos que eles acreditaram que eram muito inteligentes, QI alto. E os alunos não eram, repito, QI mediano, total. Só que no final da pesquisa foi visto que esses alunos que receberam um crédito muito maior do professor e o professor acreditava neles, eles tiveram um aumento de desempenho muito grande. Onde que eu quero chegar? Cara, você precisa estar com feras, você precisa estar com pessoas que acreditam em você. Feras andam com feras. Feras andam com feras, tubarão anda com tubarão. Sabe? Você precisa escolher o que você quer. Sabe? Com que bando, entre aspas, você quer. Você quer andar com um monte de bichano, xanin, pode escolher, vai lá. Agora você quer andar com um monte de jaguar, tigre, leão, sabe? Tubarão, você tem que escolher o teu ambiente. E sabe que pessoas que acreditam em você, isso vai sim contagiar você. Eu sempre pergunto, o meio onde você anda hoje é um meio contagiante ou um meio contagioso? Você precisa ver isso. Cara, você precisa estar com feras. Porque só de você estar com feras, só de você estar com pessoas de um outro nível, que quer crescer, pessoas que vão acreditar em você, você vai ver que o teu nível, a tua capacidade, a tua crença já vai aumentar automaticamente com base naquela máxima que a gente sabe. A gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive. E isso explica, né, por que o método Fera tem a parte online e a parte presencial. Porque, cara, para desenvolver suas habilidades, aulas online são legais, você consegue aprender muita coisa e você consegue até diminuir umas interferências ali. Mas a parte de curso online, ela entrega muito mais o quê? Ferramentas, capacidades para você aprender algumas coisas. Mas para você aplicar, colocar em prática, diminuir as interferências, nada melhor do que o presencial. Porque ali você pega aquela habilidade que você está precisando desenvolver, foca nela, trabalha ela e mais do que isso. Você está em um relacionamento, em um network, em um ambiente. Lembra que tem duas interferências que atrapalham os seus resultados? Uma interferência é o ambiente. Então, num curso presencial, a gente arruma todo o ambiente para que o ambiente seja uma interferência positiva, que ela potencialize o teu resultado. Porque é isso que o Kelvin estava falando aqui. No comum, o que é? Resultado é igual a capacidade menos as interferências. Mas com o método Fera, num evento presencial, a gente consegue fazer o seguinte: resultados é igual a capacidade
mais interferências, porque a gente consegue gerar interferências positivas. Isso faz com que você consiga aumentar os seus resultados, mesmo sem aumentar a tua capacidade. Por quê? Porque eu consigo colocar em você algumas interferências que fazem com que você cresça. É isso que acontece no ambiente do Método Fera, onde você vai estar lá com 200 empreendedores engajados, né, como por exemplo nessa próxima edição, desenvolvendo seus resultados e melhorando o seu dia a dia. É claro que para você que assistiu aqui as 3 lives da semana das dívidas, que é sucesso. a semana das grandes empresas com pequenos investimentos, a gente tem uma condição especial. O que vai acontecer? Na próxima segunda, a gente vai abrir uma oferta especial para quem está inscrito só aqui na semana das grandes empresas com pequenos investimentos. O que acontece? A gente fez as inscrições para transmitir pelo YouTube, onde eu estou olhando agora, né? Lá no nosso Telegram teve o link, várias centenas de pessoas se inscreveram, mas algumas pessoas às vezes caíram de paraquedas aqui pelo Instagram. Pô, nem sabia que estava rolando isso, já estou assistindo a terceira, calma. As aulas vão ficar disponíveis até domingo. Se você não assistiu essa, tá tudo bem. Tem lá no nosso Telegram, basta entrar lá. A gente vai deixar o link também na bio, tá? Para que você possa assistir as 3 aulas dessa semana. Então a gente vai colocar lá, você tem até domingo para assistir. Porque até domingo as aulas saem do ar e a gente vai criar uma oferta especial para vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho nessa semana das grandes empresas com pequenos investimentos. Valeu, vocês vão poder ter acesso tanto ao curso online quanto ao curso presencial com uma condição muito, muito, muito boa. Só que só vale para quem está inscrito. Se você não está inscrito e está assistindo isso aqui, por exemplo, no Telegram, ou no Instagram, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que mandar um direct aí pra gente e a gente vai mandar o link pra você se inscrever. Se liga lá. Perdi o link, não me inscrevi, não tenho certeza se eu tô inscrito, se não tenho certeza, manda de novo, porque é melhor pra você estar inscrito. Por quê? Porque esse link vai chegar por e-mail pra vocês. É muita gente, a gente não tem como mandar o link por um. Então é por isso que eu preciso que você esteja inscrito, para que o link chegue por e-mail pra vocês. E aí lembro que como é uma condição muito especial, a gente vai liberar isso para apenas os 20 primeiros. Então na segunda-feira, a gente já está avisando antes para vocês poderem se preparar. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente vai enviar um link com uma condição muito especial para você poder se tornar um fera, andar com feras e participar tanto do nosso treinamento online quanto do presencial. Ah, Thiago, eu tenho que me orgulhar? Tem, porque só os 20 primeiros vão ter acesso. Depois você pode ir, se ainda sobrarem ingressos, eu acho que ainda vai ter alguma coisinha, mas já não vai ser na condição que a gente envia para os 20 primeiros, tá bom? Porque esse é o objetivo da Semana das Grandes Empresas com Pequenos Investimentos. Priorizar aquelas pessoas que acompanharam todas, que querem colocar em ação e que querem uma mudança de resultado agora. É isso que a gente vai fazer, é assim que vai funcionar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito dessa semana, que tenham aprendido muita coisa com a gente. Ficamos à sua disposição, estamos sempre produzindo conteúdo, nosso canal no Telegram é gratuito, vou botar lá o link na bio de novo para vocês poderem entrar. Lá a gente sempre compartilha conteúdos e espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente compartilhar essas 3 aulas, esse passo a passo, para que você consiga evoluir os seus resultados no empreendedorismo. E mais do que isso, para que você entenda, cara, que na nossa visão, o empreendedorismo é o caminho para uma vida fera. Tem muita gente que ainda não sabe o que é uma vida fera, cara. Tem gente que chegou aqui de paraquedas. O que é uma vida fera? Cara. Uma vida fera é uma vida feliz, é uma vida equilibrada, é uma vida rica, é uma vida autêntica. E a gente crê que o empreendedorismo é um dos meios pelos quais está aí na tua mão. É um dos meios pelos quais você pode alcançar essa tua vida fera. Em que empreendedorismo? Cara, você escolhe. Você escolhe. Nós temos, inclusive, métodos para te ajudar a escolher em que empreender com a tua paixão, com a tua habilidade. O Thiago leva isso. Importante. Empreender é só para quem quer abrir o próprio negócio, cara? Ah, claro que não. Claro que não. O que acontece? Ser um funcionário empreendedor é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Muitas vezes eu não tenho vontade de ter meu próprio negócio, mas eu quero ter sucesso profissional. Cara, empreendedorismo, habilidades empreendedoras tem a ver com sucesso profissional. Não importa se na iniciativa pública ou na iniciativa privada, quem é o cara que vai se destacar na empresa? É aquele cara que tem capacidade oratória, que busca resolver problemas, que tem iniciativa, que busca entender a fórmula do resultado é igual a capacidade menos interferência. Isso é pra vida. Quando você desenvolve habilidades empreendedoras, você melhora não só o seu resultado profissional, mas pessoal também. Todo mundo tem uma empresa, eu gosto de dizer. Todo mundo tem uma empresa chamada família. Não importa o que você faz, todo mundo tem uma família. E uma família tem gestão de conflitos. A gente pode até dar aula disso aqui, na verdade. Gestão de pessoas dentro da sua família tem isso. Tem gestão financeira dentro da sua família? Claro que tem. Tem gestão de processos? Tem. É importante você saber se comunicar dentro da sua família, assim como no ambiente de trabalho. Quantas brigas de família deu por falha de comunicação? Às vezes você escreve uma coisa no WhatsApp e a pessoa entende outra. Então isso acontece o tempo inteiro. E a gente acredita que uma vida fera é construída a partir dos 4 pilares de uma vida fera. Que 4 pilares são esses, Kelvin? Teu financeiro.
a tua característica, a tua habilidade empreendedora, o relacionamento que nós acabamos de falar, eu dei exemplos aqui concretos para você, que você precisa se relacionar com feras, e a alta performance também. São 4 pilares importantíssimos. Você tem que aprender o tempo inteiro. Não importa o que você faz da vida, não importa qual é o seu sonho, qual o resultado que você quer. Você sempre tem que aprender sobre finanças, empreendedorismo, relacionamentos e alta performance. E olha só, e nesses 4 pilares, em todos eles você vai estar aplicando a formulazinha R é igual a C menos I. Vamos lá, vou pegar aqui, vou voltar para o relacionamento, mas especificamente no teu relacionamento conjugal, que é importante para você ter uma vida fera. No teu ou relacionamento conjugal, ou no teu namoro, ou inclusive se você está solteiro, ou se você está solteira, mas se você está atrás de alguém. Porque, vamos lá, vou pegar o exemplo do solteiro, melhor ainda. Ó, entrou uma xará minha aqui, Kelvia Pint. Kelvia Pint, prazer, Kelvia Pint. Eu sou o Kelvio Pinto. Olha só, tá quase acabando? Então, olha só, derruba a gente com 1 hora, tá, gente? Não é que a gente vai acabar, que o Instagram encerra. Mas então, olha lá, você tá solteiro ou solteira, você quer um resultado, quer arrumar alguém, você precisa criar habilidades e diminuir interferências. Claro que quer. De repente, as suas interferências pode ser porque você, sei lá, você está atirando para tudo quanto é lado e está te atrapalhando a ter um foco, entende? E aí, que habilidades? Às vezes pode ser que você está um pouco tímido, um pouco tímida. Você precisa desenvolver essa habilidade. Então, cara, tem cursos para você, por exemplo, melhorar essa... Cursos assim, terapias, para você melhorar essa tua parte de timidez, hipnoterapia é muito bom para isso. E outra, diminuindo as interferências. Às vezes a sua interferência pode ser, sabe o quê? Você ficar toda sexta e sábado só assistindo Netflix em casa. Meu, é uma interferência. Você não sai, você não conhece pessoas, você não se relaciona. Como é que você vai mudar esse teu resultado? Mesma coisa, finanças. Quer melhorar as tuas finanças? Cara, habilidades. Você vai precisar criar habilidades financeiras. Ter um novo mindset financeiro, aprender a poupar, aprender a investir, aprender a fazer uma planilha e cortar as interferências. Que interferências? Às vezes você está gastando demais, está indo muito ao cinema, restaurantes caros, bebendo, indo muito para a balada. Então, você vê que o R igual a C menos I vai se aplicar em todos esses pilares e, claro, nos seus subpilares, vamos dizer assim. Se você quer construir uma grande empresa, uma vida fera, com um pequeno investimento, lembre sempre, seus resultados é igual à sua capacidade menos as suas interferências. RCI. Espero que vocês tenham se amarrado nessa semana e nos vemos nos próximos eventos do Método Fera. Um abraço, pessoal. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, valeu.